Olá, prezado aluno, prezada aluna, tutores, todos aqueles que nos acompanham, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina de análise de investimentos e fontes de financiamento, aula com o tema análise de viabilidade econômico-financeira. Quero me apresentar, sou o professor Renato Silva, sou economista, sou especialista em economia de empresas, também sou mestre em economia e é com muita satisfação que eu venho ministrar mais uma aula para você, hoje chegando aí ao nosso quarto encontro, né? A nossa última aula aí percorrendo todo o conteúdo programático da nossa disciplina. Hoje chegamos à quarta aula, vamos trabalhar na aula de hoje a quarta unidade de ensino do nosso livro didático. Então, nas aulas anteriores, trabalhamos uma unidade por aula. Hoje aí chegamos na quarta e última unidade. Espero que você esteja acompanhando também, além das aulas, realizando a leitura do livro, da web aula, que também é uma síntese bem objetiva do conteúdo do livro, né? Conforme você vai realizando a leitura das web, você também vai continuando a sequência lógica das aulas e assim você absorve o máximo possível de conhecimento que a gente propõe ao longo das aulas, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com viabilidade econômica e nós vamos avançar em nosso conteúdo. Vou trazer mais alguns indicadores de viabilidade que nós podemos utilizar ali no dia a dia das empresas, organizações, para que a gente possa tomar decisões de investimentos. Em aulas passadas, nós já estudamos sobre fontes de financiamento, falamos sobre custo do capital, falamos do custo médio ponderado do capital, fontes de captação de recursos. Na aula passada, a gente trabalhou análise de viabilidade, VPL, TIR, payback, taxa média de retorno. Hoje nós vamos retomar alguns desses conceitos para relembrar, ver como que nós podemos fazer processos de análise para cenários distintos. Vamos trabalhar indicadores de lucratividade, que são indicadores auxiliares no processo de tomada de decisão, para que você possa, então, tomar uma decisão de viabilidade de projetos, uma decisão assertiva. Esse é o objetivo ao longo da aula. Para contextualizar um pouco que nós vamos estudar, vamos entender hoje e vamos falar novamente sobre o VPL e a TIR, vamos falar do índice de lucratividade, que é um índice também muito utilizado, vamos falar desse índice de lucratividade, vamos falar do índice benefício-custo, que é um outro índice que nós podemos utilizar na análise de viabilidade. Depois vamos falar dos índices de rentabilidade, como a margem bruta, o índice PL, a margem líquida, que são indicadores importantes também no processo de análise de viabilidade, ok? Lembrando que esse conteúdo se encontra lá no nosso livro e nós temos a situação problema. Então, meu objetivo é trabalhar dentro da situação problema proposta. No nosso livro nós temos a situação problema da Dogwin, que é uma empresa do ramo de ração animal, que vai fazer um projeto de viabilidade de expansão dos seus negócios. Então, com base nas informações dessa empresa, nós também vamos trazer os cálculos e as análises pertinentes, ok? Então, a gente vai seguir essa ideia desse conteúdo programático, levando em consideração a nossa situação problema, vamos buscar resolvê-la ao longo da aula dentro desse conteúdo que eu vou te apresentar. Lembrando que hoje é a nossa última aula, nosso último encontro. Caso você esteja assistindo essa aula ao vivo, esteja em contato com o seu tutor presencial, você pode encaminhar aí as suas dúvidas, mandar aí seus questionamentos, que a gente tem uns momentos de parada, então aproveite esse último encontro. Ou caso você assista essa aula depois da aula ao vivo, você assista essa aula gravada, também faça suas anotações, reflexões nos momentos de parada que nós temos, né? E vai encaminhar depois também a sua dúvida junto ao seu tutor à distância, que via sistema de mensagens também encaminha suas dúvidas para mim, tá? Então a gente fica aberto à sua disposição em diversos canais para tirar a sua dúvida, lembrando aí que a gente está na reta final dessa disciplina dentro do nosso semestre. Índice de lucratividade líquida. Muito bem, a partir de agora eu vou te apresentar um novo indicador de análise de viabilidade. Quando trabalhamos com viabilidade de projetos de investimentos, nós já sabemos que nós trabalhamos com projeções financeiras, né? Então, o que nós já aprendemos? Que um projeto de análise de viabilidade engloba a abertura de um novo negócio,
a abertura, por exemplo, de uma franquia, a expansão de uma fábrica, a aquisição de novas máquinas e equipamentos, um desenvolvimento de um novo produto. Então, são exemplos clássicos de análise de viabilidade de projetos. Só que antes desses projetos serem executados, da gente colocar a mão na massa, precisamos avaliar o que? A sua viabilidade econômica e financeira. Para isso, nós estudamos e vimos que o primeiro passo é a projeção do fluxo de caixa. Então, para trabalhar a viabilidade econômica, o primeiro passo é projetar a viabilidade desse projeto. E essa projeção é ao longo do tempo. Então, eu posso projetar para 3, 5, 10, 15 anos, a depender da vida útil do projeto. Então, eu vou estimar investimentos, o quanto eu vou investir nesse projeto, nessa tecnologia, nesse novo produto, nessa nova máquina ou equipamento ou nesse novo negócio. Quanto de custo vai me gerar ao longo da vida útil desse projeto, durante 5, 10 anos. Quanto de receita esse novo projeto tem capacidade de me gerar de faturamento. Quais são os custos e despesas, juros, impostos que podem vir a ocorrer ao longo do tempo com a execução desse projeto. Então, isso são estimativas. Antes de colocar o dinheiro em prática, o dinheiro no projeto, fazer um projeto ser colocado em prática, antes disso, eu estimo. Eu estimo o fluxo de caixa. Nós estudamos isso na aula passada, como nós fazemos as projeções do fluxo de caixa. Uma vez feitas essas projeções de investimento, de receitas, custos e despesas, aí sim, nós vamos calcular o VPL, a TIR, o payback, o índice de lucratividade, a taxa média de retorno, o índice benefício-custo, os índices de rentabilidade. E com base nessas projeções e nesses indicadores que eu vou extrair a partir dessas projeções, aí sim nós podemos compreender se esse projeto ele é viável ou não. Então, esse é o caminho. Vimos que a TIR, por exemplo, é a taxa interna de retorno, que mede a rentabilidade, mensura a rentabilidade do projeto, 10, 15, 20, 30% ao ano. Vimos que o payback, ele mostra o período de recuperação do investimento, 18 meses, 24 meses, 36 meses, 6 meses. Então, ele vai mostrar em quanto tempo volta esse investimento. Nós também estudamos o VPL, que é o valor presente líquido, na qual eu vou pegar esses fluxos de caixa projetado, vou trazer a valor presente, aplicando uma taxa de desconto e subtrair o valor do investimento inicial e ver se o VPL é maior do que zero. Se for maior do que zero, é porque o investimento gera valor e aí o projeto ele é viável. Menor do que zero, não é viável, tá? E a TIR, se a TIR é maior do que o custo do capital, eu aceito o projeto. Se a TIR é menor do que o custo do capital, eu rejeito o projeto. Então, são regras, né, e indicadores que nos ajudam a tomar essa decisão. Um outro indicador auxiliar nesse processo é o índice de lucratividade. Em conjunto com o TIR, payback e VPL, eu posso também utilizar o índice de lucratividade e o índice benefício-custo. Eu vou apresentar agora cada um deles para você. Vamos começar pelo índice de lucratividade. O que é o índice de lucratividade? É uma técnica sofisticada de análise econômica de investimento, pois considera o valor do dinheiro no tempo. Então, o índice de lucratividade, ele é um índice que vai mensurar o retorno do meu capital investido. Então, é o valor atual das entradas de caixa dividido pelo investimento inicial. Como que eu vou fazer esse cálculo? Esse valor atual das entradas de caixa é o meu VP. Lembra que o VP é o fluxo de caixa futuro dividido por 1 mais I elevado a N. Ou seja, é o fluxo de caixa futuro quando eu trago o valor presente. Então, é o valor presente dos meus fluxos de caixa. Então, eu vou pegar meus fluxos de caixa futuro, vou trazer a valor presente e vou somá-los. Igual eu faço lá no cálculo do fluxo de caixa. A diferença é que lá no cálculo do VPL, eu vou pegar essa soma do VP e subtrair do investimento inicial, tá? Isso eu faço lá no VPL. No índice de lucratividade, eu vou pegar o VP e dividir pelo investimento, que é essa fórmula aqui. Ok? Então, o índice de lucratividade, ele vai mostrar o quanto eu tenho de lucro para cada R$1 investido. Então, qual é
o critério, né? Qual é a técnica, o critério que nós utilizamos para tomar uma decisão? Se o índice de lucratividade for maior do que 1, eu aceito o projeto. Se ele for menor do que 1, eu rejeito o projeto. Por quê? Se ele é maior do que 1, quer dizer que gera valor. Quer dizer que esses meus fluxos de caixa futuros, trazidos a valor presente, somados e dividido pelo investimento, ele ainda é maior do que 1. Quer dizer que a cada R$1 investido, eu tenho um retorno ainda positivo. Se é menor do que 1, eu rejeito, porque a cada R$1 investido, eu não chego a ter o retorno desse meu investimento. Ah, professor, se for igual a 1? Se for igual a 1, é indiferente. Esse projeto não gera valor em relação ao investimento. Bom, se não gera valor, não é viável também, mas pode ser que simplesmente só para a execução do projeto ele possa ser aceito, mas igual a 1 é indiferente. O ideal é que o índice de lucratividade seja maior do que 1 para que eu possa aceitar o projeto. Se for menor do que 1, eu rejeito o meu projeto de investimento. Outro indicador que eu posso utilizar e que tem a mesma ideia é o índice benefício-custo. Bom, eu quero que você entenda que o índice benefício-custo, também chamado de IBC, ele tem a mesma ideia do índice de lucratividade do slide anterior. Mesma ideia. Se você fizer o cálculo do IL, do índice de lucratividade, não precisa fazer do IBC. Se fizer do IBC, não precisa fazer do IL. É a mesma linha de raciocínio, são metodologias parecidas, só formas de cálculos diferentes, tá? Então, também é utilizado para mensurar a expectativa de ganho para cada unidade de capital investido, ou seja, mostra o retorno que a empresa obtém para cada R$1 investido em um determinado projeto. Mesma ideia do índice de lucratividade. Só que para encontrar o IBC, você vai utilizar o VPL, valor presente líquido da fórmula, que você encontra lá no VPL, que a gente já estudou, vai somar com o investimento inicial e depois dividir pelo investimento inicial. Essa é a fórmula para encontrar o IBC. Lembrando, se você calcular o IBC, não precisa calcular o índice de lucratividade. Mas a ideia é a mesma, é avaliar quanto se projeta ganhar para cada unidade de recurso investido, tá? Bom, qual que é o critério de decisão? Se o IBC for maior que 1, o projeto deve continuar sendo analisado, ele pode ser aceito. Se for menor do que 1, rejeita-se esse projeto de investimento. For menor do que 1, rejeita. Então, a mesma ideia do índice de lucratividade. Maior do que 1, eu aceito. IBC menor do que 1, eu rejeito o projeto. Por quê? Porque quando ele é maior do que 1, significa que o dinheiro que o investidor aplicou está o quê? Rentabilizando, está gerando valor. Então, quanto maior o IBC, melhor para mim. Agora, se é menor do que 1, significa que o investimento está retornando menos que o valor investido. Está dando prejuízo ao investidor. Não é interessante. Se for igual a 1, mais uma vez, igual ao índice de lucratividade, ele é indiferente esse projeto, pois ele não me gera valor, no máximo só retorna o valor investido. Então, por exemplo, eu fiz um cálculo do meu IBC, deu 1,20. O que significa? Que a cada R$1 investido, eu tenho um retorno adicional de 20 centavos. Então, ele me paga R$1 investido e me gera um retorno de 20 centavos de lucro, de rentabilidade. O IBC e o índice de lucratividade também tem essa mesma ideia. No índice de lucratividade, se me der um valor lá de 1,30, quer dizer que a cada R$1 investido eu tenho um retorno de 1,30. Ou seja, pago o R$1 investido e ainda me gera 30 centavos de rentabilidade. Agora, vamos supor, eu fiz o cálculo lá do IBC, do IL, deu lá um valor de 0,50. Quer dizer que a cada R$1 investido eu tenho um retorno de 50 centavos. Ou seja, não cobre nenhum investimento, não paga nenhum investimento. Porque ele, no mínimo, teria que pagar o próprio investimento. E ele nem gera nem essa rentabilidade. Ele não consegue nem se pagar. Por isso que ele tem que ser um valor acima de 1 para que a gente possa aceitar esse projeto, que ele é rentável, que ele gera valor.
índice de lucratividade líquida. Muito bem, a partir de agora, eu quero te apresentar o indicador de índice de lucratividade, o IBC, com alguns exemplos clássicos, tá? Então, eu tenho o índice de lucratividade líquida, o ILL, que vai mostrar o quanto eu tenho de retorno para cada unidade monetária investida, e o índice benefício-custo, IBC, também vai ter essa mesma ideia de análise, só utilizando um caminho, uma fórmula diferente, mas para trazer aí a mesma ideia. Então, vamos ao quadro, para que eu possa te apresentar os nossos exemplos. Determinada organização teve um valor atual das entradas de caixa de 1.100.000 e um investimento inicial de 1 milhão. Determine o índice de lucratividade e diga se o projeto deve ser aprovado ou rejeitado. O que é esse valor atual das entradas de caixa de 1.100.000? São os fluxos de caixa que eu tenho a períodos futuros, trazidos a valor presente e somados. Tá? Então, é um projeto que eu tenho fluxos de caixas projetados. Então, a gente trouxe esses fluxos de caixa a valor presente e daí nós somamos, deu 1.100.000. E esse investimento inicial é de 1 milhão, ou seja, eu vou injetar 1 milhão nesse projeto. Aí eu posso calcular o índice de lucratividade. Então, é o valor atual das entradas de caixa, dá 1.100.000, dividido pelo investimento inicial, que é de 1 milhão. Eu tive um IL de 1,10. Como é maior do que 1, o projeto será aceito. Ou seja, a cada R$1 investido, eu tenho um retorno de 1,10, ou de 10 centavos de lucro, tá? Porque ele paga R$1 investido e ainda gera 10 centavos. Essa é a ideia que nós temos pelo índice de lucratividade, ok? O ponto importante é que quando o VPL é maior do que zero, o índice de lucratividade ele também tende a ser maior do que 1. Então, VPL e índice de lucratividade caminham juntos. Assim como, quando o VPL é menor do que zero, o índice de lucratividade tende a ser menor do que 1. Então, normalmente, se o VPL é positivo, o IL vai ser maior do que 1. Se o VPL é negativo, menor do que zero, o IL vai ser menor do que 1. Tá? Então, normalmente, esses dois indicadores andam no mesmo caminho, um confirma o resultado do outro. O índice benefício-custo. Olha um exemplo. Sabendo que o VPL do empreendimento beta é de R$ 30.383,85 e o investimento é de R$ 350.000, calcule o índice benefício-custo do projeto, ou seja, o IBC. Lembra-se que para calcular o IBC, eu preciso do VPL e do investimento, que são as duas informações que o exercício me deu. No IL, eu vou precisar da somatória dos fluxos de caixa, que é só o VP. Aqui eu preciso do investimento e do VPL. Então, olha só, vou pôr na fórmula. Então, é VPL, qual que é a fórmula do IBC? É o VPL mais investimento dividido pelo investimento. Então, o VPL é R$ 30.383,85, somado ao investimento de 350.000, e vou dividir pelo investimento também de 350.000. Eu vou ter, obviamente, eu primeiro faço a somatória aqui no numerador, depois faço a divisão, 1,0868. Significa o quê? Maior do que 1. IBC maior do que 1. O projeto ele é viável, tá? É a mesma coisa de dizer que o custo é menor que o benefício, ou, em outras palavras, o benefício é maior do que o custo, tá? A gente pode fazer essa alusão aqui, tá? Porque se chama índice benefício-custo, ok? Então, o indicador mostra que a cada R$1 investido, nós temos um retorno de R$1,08 ou 8 centavos de lucro para cada unidade monetária investida. Mesma ideia, quando o VPL é maior do que zero, o IBC também tende a ser maior do que 1. Segue junto. Quando o VPL é menor do que zero, o IBC é menor do que 1. Ok? VPL maior do que zero, IBC é maior que 1. VPL menor que zero, IBC é menor do que 1.
Tá? Então, eles seguem no mesmo caminho. Então, são indicadores aqui auxiliares, tá? Então, você vai calcular o VPL, TIR, Payback, e você pode calcular tanto o índice de lucratividade, o índice benefício-custo, que vai confirmar os demais indicadores, principalmente o VPL, tá? Então, o IBC ou índice de lucratividade líquida, eles confirmam o resultado do VPL, por isso nós chamamos de indicadores auxiliares. Índice de rentabilidade. Muito bem, a partir de agora eu vou te apresentar os índices de rentabilidade. Quero chamar a atenção de você aqui que esses índices de rentabilidade, eles podem ser utilizados tanto como indicadores auxiliares para projetos de investimento, como podem ser também utilizados para empresas já existentes, que já possuem suas operações em andamento e que já possuem suas demonstrações contábeis, principalmente demonstração de resultado do exercício, que é a DRE. Então, ele pode ser usado tanto na projeção do fluxo de caixa, tá? Que nós projetamos o fluxo de caixa de um projeto, que é uma DRE projetada, né? Isso nós estudamos na aula passada. Você projeta uma DRE para chegar no seu fluxo de caixa líquido projetado para calcular seus indicadores. E nessa DRE projetada, você pode fazer os índices de rentabilidade. Para uma empresa já em operação, que não vai investir em nada, mas está lá em operação, né, das suas atividades, ela pode também extrair esses índices de rentabilidade, né? Então, ela vai fazer sua DRE e vai ver qual tem sido a rentabilidade dos seus negócios. Então, ele pode ser usado para qualquer um desses tipos de situação, tá? O índice de rentabilidade. Ele mensura a rentabilidade da empresa, tanto uma empresa já existente ou quanto um projeto futuro dentro das estimativas. Quando o índice de rentabilidade é feito para uma empresa existente, que já está com as suas operações em andamento, ele é bem, vamos dizer assim, correto e fiel às informações, porque eu estou usando dados passados, dados históricos, concretos que já se efetivaram, né? São dados reais que já se efetivaram para calcular os índices de rentabilidade. Quando eu falo de projeto de investimento, eu sei que eu estou trabalhando com projeções. Então, meus índices de rentabilidade são calculados em cima de DRE projetada. Então, quer dizer que não é um índice com base em informações concretas, são projeções que vão servir ali de direcionadores de análise, mas nada mais do que isso, ok? Então, é importante que a gente tenha essa clara distinção no uso dos índices de rentabilidade para empresas já existentes e para projetos futuros. Muito bem, entendido isso, vamos ao quadro para que eu possa te apresentar. Esses índices, eles permitem a avaliação dos lucros da empresa em relação às vendas, tá? Aos ativos e o capital investido. Esses indicadores têm o objetivo de avaliar os resultados de uma empresa e têm como principais bases os ativos, o patrimônio líquido e as receitas de vendas. Para que a gente possa fazer o cálculo dos índices de rentabilidade, então nós utilizamos a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, que é um relatório contábil destinado ao quê? A evidenciar a composição do resultado formado em determinado período da operação da empresa, com base no artigo 187, Lei número 6.404/76. Qual que é o objetivo? Evidenciar o resultado econômico, isto é, o lucro ou prejuízo apurado pela empresa no desenvolvimento das suas atividades durante determinado período, que geralmente é igual a 1 ano. O objetivo da DRE é evidenciar o resultado de uma empresa, se ela teve lucro ou prejuízo, durante um determinado período. Isso para uma empresa já em operação, tá? Uma empresa já com suas atividades em andamento, vendendo, comercializando, tendo seus gastos, e você faz uma DRE ali com seus dados reais. Mas, como eu disse, nada impede de fazer também uma DRE projetada do meu investimento. Isso aqui é um exemplo de uma DRE, né? Acredito que você possa já conhecer, caso não. Isso aqui é um exemplo de uma DRE, vamos dizer assim, simplificada. Começa com a receita operacional bruta, que pode vir das vendas de mercadorias, produtos ou serviços. Tiramos a dedução da receita operacional bruta, que advém de impostos sobre vendas, devoluções, descontos e abatimentos.
Chegamos na receita operacional líquida, que a empresa de fato recebe pela venda, tiradas as deduções. Tiro o custo das mercadorias vendidas, principalmente custos com fornecedores, custos de matéria-prima. Chego no meu lucro bruto, tiro as despesas operacionais com vendas gerais administrativas, financeiras. Chego no lucro antes do imposto de renda e contribuição social. Tiro o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, chego aqui no lucro líquido do exercício. Um exemplo simples de uma DRE. Professor, existem outros modelos? Existem. DREs mais robustas, com mais informações completas. Esse é um modelo simplificado de DRE, mas que já dá uma direção para os nossos cálculos de análise de índices de rentabilidade, tá? Vamos dizer que uma micro e pequena empresa poderia utilizar essa DRE, modelo mais, vamos dizer, simplificado. Desse modo, nós podemos apresentar esses índices de rentabilidade. O primeiro é a margem de lucro bruto, que mede o percentual do lucro bruto sobre as receitas de vendas. Então, qual que é a margem de lucro bruto? Como eu calculo? É a receita de vendas menos o custo dos produtos vendidos dividido pela receita de vendas. O resultado eu multiplico por 100. Aqui a gente teve um pequeno problema de formatação aqui no slide, o 100 veio parar aqui no canto, tá? Mas vezes 100, tá? Porque o resultado final aqui, receita menos custo dos produtos vendidos, o resultado eu divido pela receita de vendas, o resultado eu multiplico por 100. Então, a margem bruta é o quanto sobra para a empresa arcar com suas despesas após deduzir impostos e custos das mercadorias vendidas. Então, vou saber em termos percentuais. Das minhas receitas, tirei o custo dos produtos vendidos. Quanto sobrou de margem? 30%? 40%? 50%? 70%? Tá? Então, essa é a ideia que eu vou saber de quanto eu tenho de margem de lucro bruto, que é o que sobra para pagar minhas despesas, pagar meus impostos e gerar lucro. Outro indicador é a margem de lucro operacional, que mede o percentual de valores de receita que permanecem após a dedução de custos e despesas, exceto juros, impostos e dividendos. Então, a margem de lucro operacional é resultado operacional dividido pela receita de vendas. O resultado eu faço vezes 100. Então, o resultado operacional eu vou tirar lá da minha DRE também, após deduzir as minhas despesas. Eu chego no meu resultado operacional, que é o meu resultado antes da tributação. Então, eu vou saber ali o quanto que sobra da minha receita de vendas, após deduzido custos e despesas, para pagar ali meus impostos e gerar lucro, né? Então, quer dizer, são custos e despesas, exceto juros, impostos e dividendos. A margem de lucro líquido é a margem de lucro que representa a proporção de cada unidade monetária de receita de vendas após a dedução de custos, despesas, juros, impostos e dividendos. É o que sobrou de fato ali no final, após deduzir tudo. Custo, despesa, juros, imposto, dividendos, se houver. Então, é o lucro disponível aos acionistas dividido pela receita de vendas vezes 100. Então, é um lucro que eu tenho, um lucro líquido para cada unidade monetária de receita ou margem de lucro líquido que eu tenho. Ou seja, quanto eu tenho de margem de lucro líquido no final? 5%, 10%, 12%, 3%, 1%? Essa é a ideia da margem de lucro líquido. E um outro indicador que nós temos é o índice preço-lucro, que ele é um indicador jamais utilizado para empresas de capital aberto, que têm ações negociadas em bolsa. Já não é um exemplo de um indicador que a gente pode calcular para uma micro e pequena empresa. Tá? Ele é uma medida de avaliação de empresa por parte de investidores e representa o quanto esse se dispõe a pagar para investir na empresa. Mede a confiança do mercado na companhia avaliada. Então, são empresas com capital aberto que podem calcular esse índice de rentabilidade chamado preço-lucro, também conhecido como PL, que é o preço da ação dividido pelo lucro por ação. Mostra o quanto o investidor está disposto a pagar para ter o lucro daquela ação, daquela empresa. Eu espero que esse resultado também seja
maior do que 1 para ser um indicador interessante de uma empresa interessante de ser investida, tá? Mas é um indicador mais utilizado do mercado de capitais, tá? Dentro das micro e pequenas empresas, a gente utiliza mais a margem bruta operacional e a margem líquida. Índice de rentabilidade. Muito bem, a partir de agora eu vou apresentar para você os índices de rentabilidade aplicados dentro de um contexto de uma situação problema. Então, nosso livro tem a situação problema da Dogwin, que é uma empresa do ramo de ração animal, que produz e processa os alimentos desse setor, que vai fazer ali um projeto de investimento e ela tem uma DRE ali projetada. Então, eu vou apresentar essa DRE a partir de agora e calcular os índices de rentabilidade. Então, nós temos a DRE da companhia Dogwin para o ano de 2015, tá? Tem a receita de vendas, tiro o custo dos produtos vendidos, chego na margem de lucro bruto, tiro minhas despesas operacionais de vendas gerais administrativas, chego no meu total de despesas operacionais, que é 110, tá? Então, eu somo isso aqui, dá 110. Então, 310 mil, que é minha margem de lucro bruto, menos 110 mil de despesas operacionais, eu tenho uma margem de lucro operacional de 200. Tiro minhas despesas financeiras, chego no meu LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda, de 150. Pago o imposto de renda, chego no lucro líquido de 112.500. Tiro dividendos de ações preferenciais, a empresa aqui, a Dogwin, que tem ações, tá, na bolsa, dá 11.250. Eu chego numa margem de lucro líquido de 101.250. Qual que é a ideia dos índices de rentabilidade? Quero saber o seguinte, essa margem de lucro bruto, ela representa quanto da minha receita de vendas em termos percentuais? Essa minha margem de lucro operacional, ela representa em quanto, em termos percentuais, a minha receita de vendas? Essa margem de lucro líquido, 101.250, representa quanto da minha receita de vendas em termos percentuais? São isso que os meus indicadores de margem vão me mostrar. Então, primeiro a gente começa com a margem de lucro bruto, que é a receita de vendas menos o custo dos produtos vendidos, dividido pela receita de vendas, vezes 100. Saiu um pouquinho fora aqui na fórmula, mas aí eu multiplico por 100 o resultado. Bom, qual que é a minha receita de vendas aqui? Não é 1.010.000? Meu custo dos produtos vendidos não é 700 mil? Então, 1.010.000 menos 700.000. O resultado dessa subtração eu divido por 1.010.000, que é a minha receita de vendas. O resultado da divisão vezes 100, 30,69%. Então, isso quer dizer que minha margem de lucro bruto representa 30,69% aqui da minha receita de vendas. Então, minha margem de lucro bruto é 30,69%, ou seja, o que sobra da minha receita de vendas, né, 30% aí, para pagar minhas despesas financeiras, operacionais, pagar imposto, pagar dividendo e gerar lucro. É o que sobra. Aí eu tenho uma margem de lucro operacional, que é o resultado operacional dividido pela receita de vendas, vezes 100. Então, é 200.000, que é meu resultado operacional, dividido pela receita de vendas, que é 1.010.000, vezes 100, 19,80%. Então, quer dizer que essa margem de lucro operacional aqui, ó, ela representa 19,80% aqui da minha receita de vendas. Quer dizer o seguinte, que do meu total de receita de vendas aqui, que é 1.010.000, após subtrair o custo dos produtos vendidos e as despesas, sobra 19,80% para pagar despesa financeira, imposto, dividendo e gerar lucro, tá? Essa é a margem de lucro operacional. E a margem de lucro líquido é o resultado final, é o lucro disponível ao acionista dividido pela receita de vendas vezes 100. No nosso exemplo, o lucro disponível é 101.250. Divido por 1.010.000, que é a minha receita, o resultado da divisão vezes 100 vai dar 10%, né? Então, significa que essa margem de lucro líquido aqui, ó, ela representa 10% da minha receita de vendas. Então, da minha receita de vendas total, que é 1.010.000, no final sobra 10% dela, que é aí 101.250,
de lucro líquido ao acionista, é o que sobra no final. Então, eu tenho uma margem de lucro bruto de 30%, de lucro operacional de 19,8% e de lucro líquido aqui de 10%. Esses são os meus indicadores de margem, para você ter uma ideia operacional da rentabilidade do negócio ou do projeto. Por fim, a gente tem o índice preço-lucro. Para calcular o índice preço-lucro, a gente tem que saber que a empresa é uma empresa que tem ações negociadas em bolsa, tá? Então, ela tem que ser uma empresa negociada em bolsa, uma empresa SA. Vamos supor que essa empresa Dogwin, ela possui 10 mil ações a um valor praticado no mercado de R$ 6,00. O índice PL, então, é o preço da ação dividido pelo lucro por ação, que é a LPA. A LPA, que é o lucro por ação, eu posso encontrá-la por meio dessa fórmula aqui, que é o lucro à disposição do acionista dividido pelo número de ações, tá? O lucro à disposição do acionista é aquele lucro final, tá? Que a gente encontrou lá na DRE, que é 101.250, tá? Então, eu vou calcular primeiro a LPA, porque é a informação que eu preciso para calcular o PL. Então, a LPA 101.250, que é o lucro à disposição do acionista, dividido pelo número de ações. Está dizendo aqui que são 10 mil ações. 101.250 dividido por 10 mil ações vai dar um lucro por ação de R$10. Então, o PL agora eu posso calcular, que é o preço da ação, R$6, está aqui, dividido pela LPA, que eu encontrei que é 10,13. 6 dividido por 10,13 vai dar um valor de 0,59. Qual a interpretação? Quer dizer que os investidores estão dispostos a pagar 59 centavos para cada R$1 de lucro obtido por ação da empresa, tá? Então, os investidores estão dispostos a pagar 59 centavos para cada R$1 de lucro obtido por ação aqui dessa empresa. Eu quero que esse indicador seja maior do que 1, mas sendo um valor aqui positivo, ele é um valor interessante. Nesse caso aqui, esse índice PL é baixo, quer dizer que está barato você pagar 59 centavos para ter um lucro ali de R$10. Então, está interessante ali para investir nessa empresa de acordo com esse índice PL, índice preço-lucro, que é um índice que a gente usa quando uma empresa tem capital aberto, os investidores usam para saber se é viável ou não investir naquele negócio. Perguntas. A partir de agora, eu vou abrir um tempo, uma pausa aqui na aula, para que você possa encaminhar as suas dúvidas, suas sugestões, se ficou alguma dúvida aqui ao longo da aula, você tem essa possibilidade. Tá? Então, eu vou dar essa pausa, daqui a pouco eu volto comentando as dúvidas se houverem e dando continuidade em nossa aula.
Muito bem, estamos de volta. Não chegaram dúvidas, tá? Lembrando que no final da aula nós vamos ter uma outra pausa. Caso você tenha alguma dúvida, você pode mandar aqui. Chegando a dúvida, eu já aqui ao vivo tiro aí a sua dúvida, o seu questionamento. Lembrando também que caso você esteja assistindo depois essa aula gravada ou venha assistir novamente, surgiu alguma dúvida, encaminhe lá junto ao seu tutor à distância, via sistema de mensagens também que eu recebo e tiro as suas dúvidas também no sistema de mensagens. O importante é ficar sem dúvidas. Análise de sensibilidade financeira. Muito bem, a partir de agora a gente vai avançar em nosso conteúdo e vamos falar de análise de sensibilidade financeira. Porque esse tema é muito importante, o que é sensibilidade financeira? Vamos lá, eu já vou te explicar a síntese desse conteúdo. Bom, nós já sabemos que em análise de viabilidade nós trabalhamos com projeções econômicas, né? Isso aí você já entendeu. Então, o negócio não existe, o investimento ainda não foi realizado e eu vou projetar lá uma DRE para encontrar um fluxo de caixa líquido, para fazer minhas análises com base nas projeções, né? Então, ainda não existe um negócio em si, eu estou avaliando as possibilidades. Mas como é projeção, a gente sabe que projeção é projeção, né? Não é algo concreto. São estimativas, pode acertar, pode errar ou pode passar perto. Então, quando eu trabalho com análise de sensibilidade financeira, o objetivo é criar cenários distintos. Então, eu vou analisar o mercado, eu vou analisar a demanda, preços praticados, os custos atrelados, cenário econômico, segmento na qual eu me encontro, cenário político, o segmento que minha empresa vai se encontrar o meu negócio, tipo de mercado, características, tendências para o futuro. E com base nisso, fazer pesquisas de mercado para que eu possa aí fazer essa projeção. Só que a gente sabe que certos fatores podem prejudicar. Por exemplo, uma pandemia que a gente está vivendo hoje, ninguém consegue captar isso numa projeção. É praticamente aí um cenário apocalíptico que quase ninguém consegue mensurar isso, né? Eu não conseguiria mensurar quem fez ali uma projeção de viabilidade de um negócio há 2 anos atrás, né? Nunca ia imaginar, ou 3 anos atrás, um cenário na qual nós vivemos agora nos últimos anos, nos últimos meses, né? Melhor dizendo. Então, desse modo, análise de sensibilidade é uma maneira na qual nós criamos cenários. Então, eu vou criar um cenário otimista, um cenário pessimista e um cenário neutro. E para cada um desses cenários, eu vou fazer uma projeção diferente. Eu vou projetar um cenário mais otimista, um mais pessimista e um cenário mais neutro. E com base em cada um desses cenários, eu vou criar lá, eu vou estimar meu fluxo de caixa e vou estimar os meus indicadores. VPL, TIR, payback, índice de lucratividade, taxa média de retorno. Eu vou calcular para cada um desses cenários distintos que eu projetei. E depois que eu projetei 3 cenários diferentes, calculei esses indicadores, o que eu vou fazer? Eu vou buscar informações para saber qual é o cenário mais provável. Ou que se dentro do pior cenário possível, o meu negócio ele ainda é viável. Ou seja, mesmo num cenário pessimista, um VPL ainda é positivo, a TIR ainda é um valor percentual bacana, cobre o custo do capital, o período de recuperação não muda muito, né, o payback. Então, mesmo num cenário ruim, o projeto ainda é viável. Então, ele ajuda você a tomar a decisão. Então, a análise de sensibilidade é analisar o quê? O quão sensível meus indicadores são, quanto VPL, TIR, payback são sensíveis a cenários diferentes, a um cenário otimista, pessimista e um cenário neutro. E a ideia da análise de sensibilidade é encontrar as informações que podem fazer esse cenário mudar, né? O que faz um cenário ser mais pessimista ou mais otimista ou um cenário neutro? É o preço que vai ser praticado? É o tamanho do mercado? É a participação de mercado que a minha empresa tem dentro desse mercado que ela atua? São os custos? São os investimentos que podem ser maiores ou menores? Então, eu vou usar essas informações complementares para aí calcular para cada um desses cenários, né, considerando essas variáveis. Um cenário otimista, um pessimista e um cenário realista ou neutro, tá? Então, vamos ao quadro, nos aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, essa análise de sensibilidade consiste em avaliar qual é a sensibilidade de um cálculo de VPL, mas também pode ser TIR, payback,
em relação às variações de informações complementares. São essas informações complementares que fazem com que eu tenha cenários diferentes. Essas informações complementares podem ser o tamanho e participação de mercado da empresa analisada, que pode ser que eu tenha cenários distintos a depender dessa informação. O preço comercializado, preço praticado, pode impactar diretamente os meus cenários, dentre outras variáveis. Então, é realizar uma análise do VPL, também da TIR, do Payback, para cada um desses cenários distintos, tá? Uma vez que realizamos simulações, que alterem as previsões iniciais, criamos um cenário pessimista e um outro um otimista. E podemos criar um terceiro, que seria um neutro, um cenário base. Dessa maneira, o VPL ele pode sofrer aí significativa variação. Tanto o VPL quanto a TIR e o Payback, o índice de lucratividade, a taxa média de retorno, eles podem variar para cada um desses cenários, tá? Então, algumas considerações são importantes. Temos uma redução da falsa sensação de segurança gerada pelo VPL, tá? Pois é percebida a grande alteração no VPL gerada por mudanças nas expectativas do projeto. Então, se um cenário é mais pessimista, pode ser que o meu VPL fique muito ruim. E aí você acha que o seu cálculo do seu indicador não está correto. Mas não. O cálculo, ele só está mensurando ali, se é um VPL menor do que zero, é porque é um cenário mais negativo. Agora, se é um cenário mais positivo, com um fluxo de caixa mais positivo, mais robusto, você vai ter um VPL maior também. Então, vai depender da estimativa do fluxo de caixa, para que a gente possa criar um cenário pessimista, um cenário base e um cenário otimista. Então, desse modo, nós temos que avaliar a participação de mercado da empresa, dentre outras variáveis, para criar esses cenários. Por exemplo, um cenário pessimista, um otimista e um cenário esperado, que seria um cenário neutro, né? E aí você tem que avaliar quais variáveis que vão impactar cada um desses cenários. O que vai fazer meu fluxo de caixa ser melhor ou pior, né, para cada um desses cenários? São as variáveis envolvidas. Lá no nosso exemplo do livro, que é a Dogwin, a Dogwin ela é uma empresa do ramo de ração animal. Ela produz e comercializa, ela é uma indústria. Então, quais variáveis podem impactar os cenários da Dog para um projeto de investimento? Por exemplo, o tamanho do mercado em toneladas, o tamanho do mercado na qual ela atua, né? Que tem a produção de ração animal, se vai produzir mais ou menos ração animal, qual a expectativa do mercado, a participação de mercado que a empresa tem, né? A quantidade de demanda que ela supre, o preço praticado, né? O preço do quilo que ela vende, dependendo do preço, se alterar pode ser bom ou não, as despesas, as projeções de custos e despesas, os insumos que ela utiliza ali no seu processo de fabricação e os investimentos atrelados. São alguns exemplos de variáveis. Eu posso ter outras variáveis? Posso ter outras variáveis sim, não tem problema. Porque são alguns exemplos. Então, essas variáveis que chamamos de informações complementares é que vão auxiliar o gestor a fazer uma projeção otimista, pessimista e outra neutra, considerando que essas variáveis podem sofrer alterações ali ao longo do tempo. Então, esse é o objetivo da análise de sensibilidade. Análise de sensibilidade financeira. Muito bem, a partir de agora, nós vamos trabalhar a análise de sensibilidade financeira utilizando as informações da Dogwin, que é a empresa que nós trabalhamos o nosso livro didático na situação problema, e vamos contextualizar esse conteúdo agora no slide. Muito bem, a empresa ela tem um cenário base. Com base nesse cenário, aí nós podemos criar essas simulações. Então, vamos supor, em um cenário base, o mercado tem aí a projeção de 380 toneladas para essa empresa, que tem uma participação de mercado de 1%, né? Então, o tamanho do mercado em toneladas é 38 mil toneladas. Se a Dogwin conseguir atender 1% desse mercado, então ela consegue aí comercializar, né, produzir e comercializar 380 toneladas, que é 1% desses 38 mil aí, que é o tamanho total do mercado que ela se encontra, né? Se o preço do quilo é R$ 5,00, que é a projeção, que é o preço do quilo que vai ser praticado,
e ela vendendo 380 toneladas, então ela tem uma projeção de ter uma receita de vendas de 1.900.000. Então, eu utilizo essas informações de mercado para ter uma ideia de quanto minha empresa pode vir a faturar nesse projeto dela, tá? Então, com essas informações, então, o que ela pode criar? Um cenário pessimista esperado e um otimista. No cenário esperado, que é isso que a gente acabou de ver nesse slide, a gente tem um tamanho de mercado de 38.000 toneladas, na qual ela atende 1% desse mercado, a um preço de R$ 5,00 o quilo, com despesas de 1.200.000 e um investimento de 2 milhões. Para um cenário mais pessimista, o tamanho do mercado já é menor, 30.000 toneladas. Ela atende só 0,9%, tá? Menos que 1%. O preço do quilo vai ser menor, vai ser de R$ 4,75 nesse cenário. As despesas são maiores em 1.230.000 e os investimentos também são maiores em 2.100.000. Para um cenário mais otimista, a DOG projeta daí para esse cenário um tamanho do mercado em toneladas de 45.000 toneladas, daí um cenário bem mais positivo, né? Na qual ela vai ter a participação de 1,1%, ela vai atender mais, né? 1,1%. O preço do quilo vai ser de R$ 5,50, ou seja, vai subir em relação ao cenário base, em relação ao cenário esperado. As despesas serão menores, ali em 1.100.000, e os investimentos de 1.900.000 de investimento. Esse é um cenário otimista, tá? Então, lá no seu livro didático, ele vai calcular, então, para cada um desses cenários aqui, um fluxo de caixa. Então, vai lá no seu livro didático, nessa seção 4.3, que você vai encontrar as projeções de fluxo de caixa. Eu não trouxe aqui porque fica muito grande, né? No slide não ia ficar bacana, mas dá uma olhada lá no seu livro, na seção 4.3, para cada um desses cenários aqui, ela vai projetar um fluxo de caixa. Então, ela vai ter, por exemplo, para o cenário esperado, esse fluxo de caixa aqui, ó. Esses valores de fluxo de caixa você encontra no livro de como ele chegou nesse resultado, tá? Um investimento inicial de 2 milhões para esses fluxos de caixas aqui anuais. Ok? Por um cenário mais pessimista, ele tem lá 2.100.000 de investimento e esse fluxo de caixa bem ruim, né? 52.500, 152.000 no segundo e 0 de fluxo de caixa no último ano. Então, o cenário pessimista dele é bem péssimo mesmo, né? Gera um fluxo de caixa bem ruim, bem negativo. E para um cenário otimista, aí ele tem um ótimo fluxo de caixa, né? Investindo 1.900.000 de investimento e essa aqui é a projeção do nosso fluxo de caixa desse projeto. Esses valores você encontra no livro didático, ele tem uma tabelinha que ele apresenta como ele encontra esses valores para cada um desses anos aqui, né? T significa o ano, né? O tempo, para cada um desses, 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos. Então, para cada um desses anos, lá no livro você tem lá a projeção de como ele encontra esse resultado, esses valores. Eu trouxe já o valor final aqui para ficar mais fácil da gente trabalhar. Então, ele fez análise de sensibilidade, né? Ele tem 3 cenários, ó, esperado, pessimista e otimista. E para cada um desses cenários, ele tem um fluxo de caixa diferente, tá? Então, com base nesses fluxos de caixa diferentes, o que ele vai fazer? Ele vai calcular o VPL, tá? Então, ele vai calcular o VPL do cenário pessimista, o VPL do cenário esperado e o VPL do cenário otimista. Aqui do cenário pessimista, aqui é 1.888.950. Tem um 7 ali, mas está errado, tá? É 1.888.950. Corrige aí depois, tá? Então, olha só. Para um cenário pessimista, que é esse fluxo de caixa aqui, ó, que é um fluxo de caixa bem fraco, no último ano nem fluxo tem, é um VPL negativo, menor do que 0. Eu rejeito o projeto nesse cenário pessimista. Num cenário mais esperado, dentro aí de uma determinada realidade, que seria essa projeção de fluxo de caixa aqui, investindo 2 milhões e com esses valores, ele já teria um VPL positivo, maior do que 0, de 255.000, ele aceitaria o projeto.
E para um cenário otimista, que esses fluxos de caixa aqui, com esse investimento aqui, com essas informações, ele geraria um VPL de 3.791.242. Um excelente VPL, maior do que zero, com certeza aceita esse projeto, que é um VPL maior do que zero. Então, o cenário esperado otimista, a gente aceita o projeto, o cenário pessimista, a gente rejeita o projeto. Qual é o X da questão? Saber agora qual é o cenário mais provável, né? Então, tem que avaliar qual é o cenário mais provável de acontecer. Tá? Então, dentro dessas simulações que eu fiz, 3 cenários distintos, para cada cenário um VPL diferente, qual que é o mais provável de acontecer? E aí você tem que estudar, analisar o mercado, analisar a conjuntura econômica, fazer pesquisas de mercado. Então, essa é a parte mais complexa da análise de viabilidade, né? Projetar o fluxo de caixa, fazer análise de sensibilidade e ter um direcionador, qual o cenário mais provável que vai acontecer ao longo do tempo. 100% nunca será, porque eventos que não estão programados ou fora da realidade acontecem, tá? Em todo e qualquer tipo de negócio, ou como um exemplo da pandemia. Mas é interessante sempre fazer essa análise de sensibilidade, e aí a gente vai encontrar um resultado para cada um desses cenários e depois avaliar, né, qual o cenário mais provável, tá? Então, essa é a ideia da análise de sensibilidade. Preceitos de identificação de rentabilidade econômico-financeira. Muito bem, a partir de agora o meu objetivo é apresentar para você um exemplo prático de como nós devemos avaliar os indicadores e tomar uma decisão de investimento. Então, se eu estou diante de um projeto de investimento, abertura de um novo negócio, ampliação da produção, abertura de uma filial, de uma franquia, a compra de uma máquina ou equipamento, o desenvolvimento de um produto, né, a expansão de um determinado setor, enfim, que envolve a implementação de um projeto, injeção de recursos, e esse projeto vai me gerar retornos no futuro em termos financeiros, mas também tem custos e despesas atrelados, então eu tenho que aplicar ali o VPL, a TIR, o payback, tal, índice de lucratividade, para saber se esse projeto ele é real, se ele é aceitável, né? Se ele é viável ou não. Então, a partir de agora, eu vou mostrar um exemplo para você. Bom, quando nós devemos aceitar um projeto? Quando o VPL é maior do que zero, quando a TIR é maior do que minha TMA, lembrando que a TMA é a minha taxa mínima de atratividade, que é o meu custo médio ponderado do capital, e meu índice de lucratividade é maior do que 1, quando o meu IL é maior do que 1, tá? E quando o payback também está dentro do período de aceitação. Vamos a um exemplo. A empresa Magnus Limitada deseja instalar nova linha de produção em sua planta industrial. As linhas de produção propostas no projeto possuem vida útil de 5 anos e não apresentam o quê? Valor residual. O projeto apresentado possui um montante de capital investido no tempo zero e a projeção dos fluxos de caixa esperados, benefícios futuros, são de 5 anos, que é a vida útil do projeto. E uma TMA, que é o custo do capital, de 10% ao ano. O projeto é viável? É uma pergunta isso aqui, faltou o pontinho de interrogação. Tá, então o projeto Magnus tem essa aqui, que é a projeção de um fluxo de caixa. O projeto tem uma vida útil de 5 anos, tá? No tempo zero, que é o hoje, nós temos um investimento inicial, menos 42 mil, e dali nós temos os fluxos de caixa do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto ano. Fluxos positivos. Isso aqui é projeção, tá? Isso aqui são os meus fluxos de caixa. A pergunta é, esse projeto ele é viável? Então, esse fluxo, com base nesse fluxo de caixa, esse projeto é legal? É bacana? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente começa com o VPL. Então, o VPL, lembra lá da fórmula. VPL é igual menos 42 mil, que é investimento, menos investimento, mais. Aí, eu vou pegar o fluxo de caixa, né, projetado, para o ano 1, 2, 3, 4, 5, e aplicar a taxa de desconto, que é a minha TMA, que é 10%, que é meu custo capital, em decimal, para pôr na fórmula, é 0,10.
ok? Então, vai dar aqui 0,10 dentro da fórmula para trazer a taxa de desconto. Lembrando que, quando é para o ano 2 elevado a 2, o ano 3 elevado a 3, ano 4 elevado a 4, ano 5 elevado a 5, ok? Primeiro fazemos aí a potenciação. Então, vai dar 9.000 dividido por 1,1, porque 1 mais 0,10 elevado a 1 é ele mesmo. 11.500 dividido por 21, perdão, que é 1 mais 0,10 elevado a 2. Para o terceiro ano, é 13.500 dividido por 1,331, que é 1,10 elevado a 3. Quarto ano, é 17.500 dividido por 1,4641, que é 1,1 elevado a 4. E 20.000 do quinto ano, projetado, né? Dividido por 1,6105, que é 1,1 elevado a 5. Agora eu vou trazer a valor presente. Então, menos 42.000, a gente sempre repete, mais 9.000 daqui a um ano equivalem a hoje a R$ 8.181. 11.500 daqui a 2 anos equivalem a hoje a R$ 9.504. 13.500 daqui a 3 anos equivalem a hoje R$ 10.142. 17.500 daqui a 4 anos equivalem a hoje a 11.952. E 20.000 daqui a 5 anos equivalem a hoje a R$ 12.418. Menos 42, que é o investimento, vou somar esses fluxos de caixa que eu trouxe a valor presente. VPL 10.199, maior do que zero, o projeto é viável pelo VPL. Eu posso calcular o VPL também via calculadora HP 12C. Como que nós fazemos aqui? Olha só, eu vou apresentar para você aqui na minha calculadora. Então, sempre quando a gente vai fazer o cálculo do VPL, inicialmente a gente lança o quê? Investimento. Nosso exemplo, 42.000. Vou apertar CHS porque é uma saída de caixa, investimento. O G para ativar a função financeira, CF0, né? Quando aperto o G, ativa a função CF0, que é fluxo de caixa no tempo zero, é o investimento. Vou lançar o fluxo de caixa do primeiro ano, 9.000, G, ativar a função financeira, agora CFJ, que é fluxo de caixa no tempo J. Depois eu vou digitar 11.500, G, CFJ, depois 13.500, G, CFJ, depois 17.500, G, CFJ, e por fim 20.000, último fluxo de caixa, G, CFJ. Lancei todos os fluxos de caixa, agora eu vou lançar o valor do investimento, que é 10, ok, 10, perdão, o valor da TMA, que é a taxa mínima de atratividade, tá? Que é o custo do capital. Vou lançar 10, que é minha TMA, 10I, que é o meu custo do capital, minha TMA, taxa mínima de atratividade. Vou apertar o F, tá? O F para ativar a função NPV, ó. NPV em amarelinho, então F, NPV, porque o NPV é o VPL em inglês, né? A sigla do VPL em inglês é NPV. Pronto, 10.199 aí e 86, tá? É o nosso resultado aqui do VPL, positivo, aceito o projeto. Voltando aqui no slide, agora a gente tem que calcular a TIR. Lembrando que a TIR não se calcula manualmente. A TIR nós não conseguimos calcular manualmente. Eu expliquei isso na aula anterior. Seria via interpolação exponencial, que é algo surreal de se fazer manualmente. Então, a gente faz na calculadora HP 12C ou no Excel. Ah, professor, eu não tenho calculadora HP. Digita no Google, HP 12C online grátis. Você tem aí à sua disposição, no seu celular ou no computador, emuladores gratuitos, tá? Da HP 12C. Então, você não precisa comprar HP, você tem aí na internet para fazer os seus cálculos, ok? Bom, desse projeto aqui, vamos fazer o cálculo. Então, eu vou lançar um investimento, 42.000 CHS, para negativar que é o investimento, G, CF0. Muito bem, agora eu vou lançar os fluxos de caixa. 9.000 do primeiro ano, G, CFJ. 11.500 do segundo, G, CFJ. 13.500 do terceiro, G, CFJ. 17.500 do quarto ano, G, CFJ. E depois 20.000 do último ano, G, CFJ. Para calcular a TIR, eu tenho que chamar a função TIR, ó, que é essa amarelinha, IRR, que é TIR em inglês. Vou apertar o F para chamar a função TIR,
vou apertar aqui. Ah, professor, apertei a tecla FV. Sim, mas eu apertei o F primeiro, então ele ativou a função TIR. Como a TIR é um cálculo complexo, até a calculadora precisa de tempo para fazer o cálculo dela. Imagina fazer isso manualmente, né? Para você ver como não é algo viável. Então, a calculadora fez o cálculo 17,88%. Então, aqui a gente percebe que se a TIR é 17,88% e a minha TMA é de 10%, então aqui no slide a gente percebe que esse projeto ele é viável, porque a TMA é de 10%, a TIR 17,88%, TIR é maior do que a TMA, né? Porque a TIR é 17,88%, a TMA é de 10%, o projeto é viável, TIR é maior que TMA, tá? Aceito o projeto. Vou calcular o IL, cálculo do índice de lucratividade desse projeto. Qual que é o cálculo do IL? O IL é o VP, a somatória do valor presente, dividido pelo investimento inicial, ok? Como eu chego no VP? É o mesmo caminho de se calcular o VPL. Eu vou pegar os meus fluxos de caixa futuros e vou trazer a valor presente. A gente acabou de ver agora no VPL. Tá vendo? A gente trouxe a valor presente, os fluxos futuros e somamos 52.199. Só que aqui eu não subtraio o investimento. No VPL eu subtraio o investimento. Porque VPL é valor presente líquido, liquidado investimento, que no caso ali é 42 mil. Então, o VP é 52.199, que é o valor presente, ou seja, o somatório do valor presente dos meus fluxos de caixa futuro, tá? Trazidos a valor presente. Lá no VPL, eu vou até trazer aqui para você não confundir, o que eu fiz? Eu peguei esses fluxos de caixa aqui, deu esse valor, se você somar tudo isso aqui vai dar lá os 52.199. Só que VPL a gente subtrai investimento, ó, menos 42 mil. Então, quando você subtrai o menos 42 mil, você encontra o VPL, valor presente líquido, 10.199, porque você subtrai o valor do investimento. No VP, eu não subtraio o investimento, eu deixo só o somatório do valor presente, que dá 52.199. Então, VP, eu não subtraio o investimento, igual eu faço no VPL. Aqui eu não subtraí. Por que, professor, não subtraio? Porque no IL você divide pelo investimento. Então, lá no VPL é o somatório do VP menos investimento. Perfeito? Aqui você pega esse VP, que é 52.199, e divide pelo investimento. Não subtrai. Aí, quando você divide por 42 mil, dá 1,24. Pelo critério de decisão, o projeto será aceito, porque o IL é maior do que 1. Como o IL é maior do que 1, o projeto ele é aceito. Ou seja, cada R$1 investido tem um retorno de R$1,24. Ou seja, cobre o meu investimento de R$1 e ainda gera 24 centavos de lucro. Preceitos de identificação de rentabilidade econômica financeira. Muito bem, a partir de agora, vamos fazer mais um exemplo de cálculos ali, considerando o VPL, a TIR, o índice de lucratividade, mas dentro da situação problema do nosso livro didático da Dogwin. Então, vamos ao quadro. Então, a Dogwin apresentou fluxos de caixa. Então, a gente vai pegar o fluxo de caixa da Dogwin no cenário esperado, na qual ela tem um investimento de 2 milhões, e esses fluxos de caixa projetados aqui. Então, com base nisso aí, eu quero calcular qual que é o índice de lucratividade líquida, o IL, qual que é o VPL, qual que é a TIR desse projeto da Dogwin, com esse fluxo de caixa aqui, que é do cenário esperado, ok? Então, primeiramente, a gente começa com o índice de lucratividade. O que é o índice de lucratividade? É você pegar os fluxos de caixa futuro, ó, que eu tenho aqui, e trazer a valor presente. Aqui nesse exercício aqui, a nossa TMA, ela é de 10%. Ok? Ela é de 10%. Então, eu vou trazer a valor presente, considerando essa TMA de 10%, que em termos decimais é 0,10 ou 0,1. É a mesma coisa, tá? Ah, professor, está 0,1. Mesma coisa de 0,10, não muda nada, tá? Então, eu vou pegar esses fluxos futuros aqui e vou trazer a valor presente, considerando esses 10% como taxa de desconto. Então, mesma regrinha. Faz lá a potenciação, divide, e aí a gente tem os fluxos futuros. Olha lá, 700 mil daqui a um ano,
é 636.363 hoje. 700 mil daqui a 2 anos é 578.512 hoje. 600 mil daqui a 3 anos equivale a 450 mil hoje. 500 mil daqui a 4 anos equivale a 341.500 hoje. E 400 mil daqui a 5 anos equivale a 248.368 hoje. Soma tudo, 2.255.540. É o meu VP, é o somatório do VP. Se fosse VPL, eu ia subtrair 2 milhões, menos investimento. Mas não é VPL, é só VP. Só vou trazer valor presente e somo. Então, tá aqui 2.255.540. Ó, faltou um 2 aqui, tá? É 2.255.540,18. Faltou um 2, eu acabei de perceber isso aqui. Na hora de digitar, passou batido, tá? Mas é 2.255.540,18. Aí você vai dividir pelo investimento, que é 2 milhões, tá? O investimento aqui, ó. 2 milhões, ó. Investimento, 2 milhões. Deu 1,13. É maior do que 1, o projeto será aceito, porque a cada R$1 investido, eu tenho um retorno de R$1,13, ou seja, cobre o investimento, R$1, e ainda sobra 13 centavos de lucro, tá? R$1,13. Muito bem, agora a gente vai calcular o que? O VPL. É a mesma ideia que a gente tem aqui do VP, tá? Então, eu vou pegar esse 2.255.540,18 e subtrair o investimento. Vou subtrair menos 2 milhões. Que vai dar quanto? 255.540,17, né? É 2.250.540,18. É 18, tá? 17 ali. Então, você vai ter R$250.540,18, tá? É maior do que zero? É. O projeto é viável, ok? Então, mesma ideia do VP ali, né? Você vai trazer valor presente e depois subtrai menos 2 milhões, você chega no VPL, tá? E a TIR? Mais uma vez, a TIR, nós não conseguimos fazer ela manualmente. Então, vamos aqui na Câmara de Documentos, tá? Então, a gente vai calcular a TIR desse projeto. Primeiro, eu vou lançar 2 milhões, que é o investimento. CHS eu vou negativar. G, CF0, tá? Por quê? G é a função financeira, CF0, que é o investimento no tempo zero. Eu só vou lançar CF0 só no investimento, é só uma vez só que eu digito G, CF0. Só uma vez, tá? Só agora, quando eu invisto. Depois o fluxo de caixa 1, primeiro ano, 700 mil, G, agora eu vou apertar o CFJ. Depois do segundo ano, também é 700 mil, G, CFJ, depois 600 mil, G, CFJ, depois 500 mil, G, CFJ, depois 400 mil, G, CFJ. Agora eu vou chamar quem? A TIR. F, tecla função F, a TIR é IRR, tá? Como eu apertei o F primeiro, mesmo apertando a tecla FV, ele vai chamar a TIR. IRR é a TIR em inglês. Então, a gente precisa dar um tempo para a calculadora pensar e raciocinar e fazer o cálculo. O cálculo da TIR é um cálculo complexo. Então, deu um valor aqui de 15,40%. Então, aqui no slide, você vê que a TIR é de 15,40%. Como a TMA é de 10%, no nosso exemplo aqui é 10%, 15 é maior do que 10, né? TIR maior que a TMA, o projeto ele é viável. Conforme podemos observar pelos 3 métodos, né, VPL, TIR e L, o projeto DOG Win ele deve ser aprovado, pois nos 3 critérios ele é economicamente atrativo. VPL maior que 0, TIR maior que o custo de oportunidade e o índice de lucratividade maior do que 1, tá? Então, VPL é maior do que 0. Isso aqui não é sinal de negativo, não, tá? É só um tracinho para separar a informação. VPL maior do que 0, 255 mil positivo. A TIR é 15,40, tá? 15,40, é maior do que os 10% da TMA. E L maior do que 1, né? Então, o projeto ele deve ser aceito com base nesses critérios e com base nesse fluxo de caixa projetado.
perguntas. Uma pausa na aula para ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta e já eu volto fazendo os comentários e finalizando a aula. Muito bem, estamos de volta. Na verdade, não chegaram questionamentos até aqui, né? Um abraço para os alunos de Seabra, na Bahia. Está tranquilo, sem dúvidas. Finalizando mais um semestre. Um abraço para vocês e para todos os alunos que nos acompanham em todo o Brasil. Todos os polos, né, que nos acompanham ao vivo. Finalizando mais um semestre, fechando em chave de ouro aí. Espero que todo mundo bem, com saúde. Finalizando mais um semestre. Parabéns a todos. E sobre prova, pessoal, fiquem tranquilos, tá? Na prova não se pede para calcular TIR, se essa é uma preocupação, não vai pedir para calcular TIR. Eu acredito que você deve estudar bastante o livro, tá? Estude o livro, estude também a teoria, tá? Porque a prova ela também tem uma parte teórica. Então, se você estudar bem o livro, a teoria, eu acredito que você consegue ir tranquilo, que você consegue ir bem na prova. Às vezes tem questões ali, mas é mais de interpretação, já te dá um cálculo pronto, já te dá uma fórmula ali já para você calcular. Então, eu acredito que é mais tranquilo em relação à parte de cálculo. Estude bem a teoria, que eu acredito que você vai se sair bem na sua avaliação. Recapitulando. Muito bem, a partir de agora eu vou trazer os principais tópicos que nós trabalhamos nessa aula e finalizar o nosso conteúdo de hoje. Bom, o que nós trabalhamos? Trabalhamos o índice de lucratividade, que é o indicador que nós utilizamos para mensurar o lucro que o nosso projeto pode dar para cada R$1 investido. O índice benefício-custo também tem a mesma ideia. O objetivo é que seja maior do que 1 por projeto seja aceito. Tá? Para cada R$1 investido, quanto de retorno nós temos. São metodologias diferentes para trazer a mesma análise. Estudamos os índices de rentabilidade, margem de lucro operacional, margem de lucro bruto, margem de lucro líquido, índice PL, que são utilizados por algumas empresas, tanto para empresas em operação, quanto para DREs projetadas de projeto. Análise de sensibilidade, na qual nós projetamos, né, nossos fluxos de caixa futuros, nossos fluxos de caixa do projeto para cenários pessimista, otimista e neutro. E depois estudamos a decisão de investimentos, quando eu tenho uma projeção, né? Eu preciso tomar uma decisão e aí eu vou utilizar os meus indicadores. Se VPL é maior do que 0, se TIR é maior que TMA, se índice de lucratividade é maior do que 1, se o IBC é maior do que 1, se minha TMR cobre o meu custo do capital, se o meu payback está dentro do período aceitável pelo investidor, se minha projeção de fluxo de caixa ela está interessante, está correta, está dentro de uma realidade. E aí a gente toma uma decisão de investimento mais concreta e mais assertiva. Muito bem, então esses foram os tópicos da nossa aula. A gente encerra agora o nosso conteúdo. Espero que você tenha gostado dessa disciplina. Foi um prazer imenso estar aqui com você. Desejo a você ótimos estudos, boa prova, se cuide e até a próxima.